É um equívoco se pensar que vai se resolver a segurança hídrica fazendo-se apenas barragens. É um grande equívoco que foi mostrado agora. Só vai se resolver no momento em que os governos, nível federal, estadual, municipal, entender que tem que se replantar todas as árvores que foram destruídas nas nascentes, nos afluentes, na calha principal dos rios. Essa é uma grande realidade. Não adianta fazer barragens se não vai haver produção de água para suprimento da barragem. Agora mesmo, na questão do Rio São Francisco, nunca choveu tanto no Alto São Francisco e no Médio São Francisco, inclusive na área do oeste da Bahia, como agora na transição do ano de 2017 e 2018. Nunca choveu tanto. Foram chuvas superiores a 1.500 milímetros, 1.400 milímetros. Choveu bastante. Pois bem, os rios tributários do Rio São Francisco, desde do Alto São Francisco, lá em São Roque de Minas, onde ele nasce, na Serra da Canastra, a barragem de Três Marias. A barragem de Três Marias fica no município de São Gonçalo do Abaeté, a barragem de Três Marias, uma barragem grande. Depois de muita chuva, ela está hoje apenas com 42% do volume útil. Se não tivesse com assoreamento, se os mineiros não tivessem desmatado as margens dos rios, que levam as águas para a barragem, nós estaríamos hoje com 80% do volume útil de Três Marias. Sobradinho, na Bahia, está hoje com 28%. Mas se o Velho Chico não tivesse com sua calha principal completamente assoreada, obstruída por areia, por argila e por barro, e também os seus principais afluentes na Bahia, o Rio Grande, o Rio Corrente e o Rio Carinhanha, não tivesse da mesma forma, ao contrário de 28% de volume útil em Sobradinho, teríamos hoje em torno de 55% de volume útil. Eu vou fazer só imagem figurada, Vossa Excelência sabe que eu sou médico, sou cirurgião, não sou cardiologista, mas fui professor da Federal na Bahia há muitos anos. Vou fazer só imagem figurada. Digamos que o coração, nosso coração, seja a barragem. E as artérias que levam o sangue para o coração sejam os rios, os canais, os afluentes. Essas artérias que levam o sangue para o coração estão obstruídas. Todas elas obstruídas, ou semi-obstruídas, como é o caso dos rios do Brasil e, sobretudo, do Velho Chico. Adianta eu pegar o paciente, levar a uma sala e fazer transfusão de sangue para ele? O sangue não vai chegar no coração porque as artérias estão semi-obstruídas. É o caso do Velho Chico. Ele está nessa situação. Tem bancos de areia, senador, com mais de 9 quilômetros de extensão. A calha principal do Rio São Francisco, nos seus piores momentos, quando ele era sadio, estava vivo, viscoso, limpo, com as suas matas ciliares preservadas, tanto na calha como nos afluentes, o menor calado, ou seja, a menor profundidade, na pior seca que pudesse existir, era em torno de 3 metros de profundidade. Hoje, o maior calado, na maior enchente, é 3 metros de profundidade, porque ele está recebendo por ano 28 milhões de toneladas de areia, de argila e de barro. A senadora Regina Souza tem total razão quando toca nesse assunto. Os maiores crimes que podem acontecer para o futuro da humanidade será o crime de desmatar para faltar água para os seus filhos e seus netos, meus também. E vai faltar, sabe por quê? Porque o consumo tem aumentado nos últimos 40 anos, tem dobrado o consumo. Consumo humano, não é muito, consumo animal, consumo industrial, para irrigação é muito e para a geração de energia. Eu lhe pergunto, qual é o elemento que Deus deixou na natureza para substituir a água? Absolutamente nenhum. Petróleo não é problema. Tem etanol, tem biomassa, tem energia solar, energia eólica no meu estado está avançando muito. Então, muitos sucedâneos do petróleo, mas da água não. E a água está acabando no planeta. O Brasil tem 13% da água doce do mundo, mas o desmatamento da Mata Atlântica
na Bahia e descendo até Espírito Santo foi muito grande. Agora está começando um replantio através das pessoas e dos moradores da localidade. A Mata Atlântica pode caminhar com a matança das árvores, a mesma coisa. Eu poderia dizer a Vossa Excelência, aos senhores senadores e senadoras, que derrubar, cortar uma árvore com o serrotão ou com a serrilha, o que for, na beira de um rio, podia ser considerado um crime contra a humanidade, porque só haverá condição de alimentação do aquífero enquanto existir árvores nas nascentes e na beira dos rios. Fora disso, a chuva vem, leva a água para dentro dos rios, dos riachos, dos afluentes, e vem com isso o assoreamento. Eu só toquei nesse assunto, porque eu acho que o futuro da humanidade, e não há país no mundo mais irresponsável com as águas, com os rios, do que o Brasil. Não há país, isso aí é coisa que vem de longo tempo. O Rio São Francisco mesmo vem sendo atacado há mais de 50 anos. A transposição é necessidade para o Nordeste. Tanto é que hoje todos os reservatórios do Nordeste, em média, tem 14%. O açude do Castanhão, que foi construído no Ceará pelo senador Tássio Erissaty, está com 8% de volume útil. Então, os outros estão na mesma situação. A gravidade, a questão do Nordeste é muito grande. Nunca fui contra a transposição. Agora, não revitalizar o Rio São Francisco, que é o único manancial que pode sustentar o Nordeste, depois disso só o mar, só a dessalinização, é um crime contra o Nordeste brasileiro, da mesma forma que é o Rio Parnaíba, lá no Piauí, na terra da senadora Regina, que também sofre dos mesmos problemas, dos mesmos ataques àqueles que tiram do rio o sustento para matar o rio. Ao contrário, deveria salvar o rio para depois tirar o sustento. Quem mais tem a noção de preservação são aqueles nativos. O mar já entra a quase 10, 12 quilômetros invadindo o Rio São Francisco. Esse é o primeiro sintoma da morte de um grande rio, quando o rio perde sua força e o mar entra 10, 12 quilômetros, e é uma situação quase que irreversível. Hoje mesmo, na barragem de Sobradinho, o volume médio de afluência, ou seja, o volume que está entrando de água no Sobradinho, é em torno de 1.680 metros cúbicos por segundo. E está soltando em torno de 600 metros cúbicos por segundo para Itaparica. Ou seja, está segurando para esse período de estiagem. Porque da agora em diante não chove mais, nem em nenhuma área do Rio São Francisco. Agora é estiagem e chuvas só virão lá para outubro, novembro. Vamos ter um período aí de 5, 6 meses só de consumo de água e não de aporte de água. Então, nós não vamos ter praticamente vazão afluente nenhuma depois agora de abril e maio em diante. Só defluente, só soltando água para Itaparica, para Paulo Afonso 1, 2 e 3, Miroróis, no Miroróis não, Xingó e essas barragens todas que têm as suas hidrelétricas. Portanto, eu incorporo e faço aqui um destaque importante ao trabalho do ex-governador João Alves, e cumprimentar a sua esposa também, que está aqui conosco. Somos nordestinos, entendemos que a água é fundamental para o Nordeste e só tem esse ente que Deus deixou, o Rio São Francisco. Fora dele, absolutamente, não vamos ter nenhuma condição. O estado da Paraíba, por exemplo, é um estado que tem um potencial menor do Nordeste. Uma pessoa, um ser humano, necessita, para suas necessidades mínimas, de em torno de 900 metros cúbicos de água per capita ano. A Paraíba tem 300, 400. Não tem água nem de superfície, nem tem também aquífero para tirar água. Como também é uma parte do Rio Grande do Norte, um agreste de Pernambuco, o semiárido da Bahia. Então, o São Francisco é a única solução. Agora, eu vejo se aplicar, jogar tantos recursos fora. Quanto se gastou em publicidade esses anos todos, de bilhões de reais, milhões de reais, quanto se desviou da Petrobras e não se colocou. O Rio São Francisco tem um projeto dele para resolver a solução. Para isso, é necessário um investimento anual de R$1 bilhão durante 10 anos para resolver a situação do Rio São Francisco. Já se gastou, já se investiu 12 bi na transposição. 12 bi.
e não se aplicou praticamente, absolutamente nada, lá de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, onde ele nasce, até a sua foz lá no Atlântico. E na margem direita do Rio São Francisco, em Minas, um dos principais afluentes secou em 2016, o rio Jiquitaí, e na margem direita, na Bahia, todos os seus afluentes secaram. São caminho de areia hoje. Não estava jogando mais água no Rio São Francisco, o Rio Paramirim, na Bahia, o Rio Santo Onofre, o Rio Paulista, o Rio Itaguaçu e o Rio Jacaré. Todos eles são apenas lembranças de um passado em que o homem, por falta de consciência, desmatou criminosamente as margens e as nascentes desses rios, e hoje eles são caminho de areia para se ter uma lembrança triste e magoada do passado. Eu falo isso com o sentimento de quem nasceu no interior da Bahia, enfrentou a seca desde criança. Eu nasci no semiárido, no interior, meu pai é agricultor, limpando cacimba, dando água ao gado, aos animais, com muita dificuldade, e vi como se referiu aqui a Regina, bebendo água de cacimba, parecia um refrigerante tão escuro que era, não tinha condição, e o povo nordestino hoje ainda pode passar por isso, se não houver a revitalização do Rio São Francisco. A transposição depende da revitalização. O presidente Lula iniciou essa transposição como uma coisa de emergência, foi bom que tivesse feito, mas deveria ter seguimento com a presidente Dilma, a atual presidente, a revitalização do Rio São Francisco, até porque não é só o desmatamento e a diminuição da produção de água, é também as cidades ribeirinhas ao Rio São Francisco que estão jogando esgoto in natura dentro do Rio São Francisco. A capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, está jogando dentro do Rio São Francisco ainda 30% do seu esgoto, como estão todas as outras quase cidades próximas ao Rio São Francisco, fazendo a mesma coisa. Isso é um crime contra, talvez, o Rio da Integração. Engenharia não fazia o Rio São Francisco. É o único rio, senador Dario Berri, que corre ao contrário no Brasil. Ele sai lá do sul para ir para o Nordeste. É o único. E é uma coisa interessante que esse rio, quando ele desce da Serra de Minas, Vossa Excelência sabe que o estado de Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. Tem água demais, né? Muito, são os afluentes todos, tanto é que o Rio São Francisco, 75% dele é formado em Minas. Pois bem, esse é o único rio que corre ao contrário. Quando ele chega na Bahia, ali no Cerrado da Bahia, a inclinação dele é a menor inclinação de todos os rios brasileiros do mundo, o Rio São Francisco. A inclinação por quilômetro é de 6 centímetros. Você olha para ele, parece que ele está parado, mas não está parado. É 6 centímetros por quilômetro. É a menor inclinação de rio quando chega no Cerrado e até desaguar lá no Atlântico. É uma coisa que só Deus poderia fazer em favor do Nordeste, e o homem está com a sua mão, com o seu machado, com o seu serrote, desmatando as margens e provocando o chamado assoreamento dos afluentes e da calha principal, além da erosão e da contaminação pelo esgoto.